Boa tarde a todos que estão assistindo mais uma aula do Telesaúde ou Telemedicina do Estado de Goiás. Eu quero mais uma vez agradecer por estar participando, de mais uma aula junto a vocês e gostaria de solicitar que as perguntas fossem feitas no final, porque fica mais fácil para a gente acompanhar, tá? E eu espero falar, dentro do tema que foi escolhido, sanar algumas dúvidas que vocês possam ter. Mas as perguntas serão respondidas no final, de preferência, por favor. Meu nome é Márcia Cristina Moura Rezende, eu sou fonoaudióloga, técnica em enfermagem, enfermeira e pós-graduanda em neuropsicopedagogia e psicomotricidade. Atualmente, eu atuo tanto na área de atendimento em consultório, domicílio e também, às vezes, em algumas UTIs da cidade, para especialmente trabalhar com alguns pacientes que têm alguma comorbidade ou que têm alguma patologia associada que a fonoaudiologia vai intervir, especialmente na área de disfagia orofaríngea, motricidade orofacial, sequelados de TCE, AVE e outros. E nós vamos falar hoje sobre comunicação no século XXI. O que mudou? Nós percebemos que ao longo da nossa sociedade, o que nos diferencia dos demais animais é a fala, é a nossa linguagem e, para tanto, nós esperamos ter alguns requisitos, a começar pelos nossos sentidos. Então, a gente vai falar um pouco como que essa comunicação ocorre, quais são os elementos que são importantes, quais são os tipos de comunicação que nós podemos encontrar e o que aconteceu no século XXI, tá? E agora com essa pandemia, como que está a comunicação? Melhorou? Está diferente? O que tem acontecido com as pessoas? Já que nós estamos na era da tecnologia, a gente tem percebido que muitas pessoas não estão se comunicando, Muitas pessoas, elas deixaram de ter uma vida social. Então, as implicações disso também, os impactos disso na saúde, até física, social, socio e emocional das pessoas, tá? Comunicação origina-se do latim communicatio, que significa ação de participar. É um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e de regras. Tanto regras gramaticais, como a gente vai ver, as regras semióticas em geral, mutuamente entendíveis. Então, para que haja comunicação, eu vou necessitar de um emissor, de um receptor e esse código, esse signo linguístico, que vai proporcionar que o outro compreenda a mensagem que está sendo ofertada. Ela divide-se normalmente em comunicação associada, que a gente observa que ela não é somente a oral. Então, nós temos a comunicação corporal, oral, escrita e a digital, que é uma dos temas que a gente vai falar um pouquinho. A comunicação é uma das necessidades básicas do homem, e sempre, até mesmo em termos bíblicos, quando a gente vê lá que foi dado para Adão nomear os seres, as plantas, os objetos, os animais que estavam ali. Então, o ser humano, ele gosta de colocar nome e identificar objetos, seres, e em geral, que ele convive. E até mesmo devido à nossa consciência, a fala, ela tem como extensão, ela foi desenvolvida ao longo do tempo e nós temos, além de ter uma fala que ela tem algumas condições genéticas, como a gente percebe que, por exemplo, as vozes de crianças, quando elas são bem novinhas, até cerca de 6, 7 anos, nós não conseguimos distinguir se for ao telefone ou se a gente não estiver ouvindo, vendo a pessoa,
a gente não distingue se é um menino ou se é uma menina, porque é uma fase que a voz ela ainda não tem uma identidade pronta, ela está ainda em formação. Após a puberdade, a criança, né, esse pré-adolescente ou adolescente, ele já vai ter algumas diferenças na sua qualidade vocal, e isso vai trazer o traço distintivo, principalmente, por exemplo, dos filhos, semelhante ou bem parecido às vozes dos seus pais, porém com um traço específico. E a nossa fala, além de ser um direito conquistado, né, por nós seres humanos, ela também envolve uma responsabilidade. Então, nós somos responsáveis pelo que nós falamos, pelo que nós transmitimos, como a gente vai observar, como nós faremos essa comunicação, né? E falar é, sem dúvida, a grande conquista do homem. Se a gente for pensar em termos, né, de muitas, conquista da Lua, conquista de tecnologias em geral, isso também foi possível através da comunicação, da língua, né, dos idiomas. É um dos requisitos que a gente vai observar, que isso pode ser um benefício ou uma barreira. Quando a gente tem em mente que a comunicação é um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta, nós vamos requisitar uma língua e um idioma. A língua é o meio de externar os nossos pensamentos. E o idioma é uma limitação da língua para certa nação ou grupo. E nós temos dentro, que a gente pode dizer, os regionalismos, e alguns idiomas, eles têm algumas diferenciações que necessariamente, às vezes, tem a ver com grupo social, às vezes eles têm a ver com a localização territorial, né? E isso vai fazer com que as pessoas, por exemplo, falam inglês, né? Mas o inglês dos Estados Unidos é um pouco diferente do inglês da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda. E com outros países que foram colonizados também por ingleses, né? Alguns países, por exemplo, na África, existe também algumas peculiaridades de entonações ou mesmo de interpretações para algumas expressões que são utilizadas e são bem típicas dessa região. Os elementos, então, da comunicação, no geral, como eu falei, a gente precisa de um emissor, que é a pessoa que vai transmitir uma mensagem, ela tem uma intenção de transmitir uma mensagem, sendo que ela que vai escolher os signos convenientes, tá, para enviar essa mensagem. Então, a gente vai observar, pode ser através de mímica, ela pode fazer algumas expressões corporais, ela pode fazer através da oralidade, ela pode fazer através da escrita, ela pode usar algumas tecnologias como apoio. E o receptor, que é aquela pessoa que está recebendo aquelas informações, terá que interpretar essa mensagem. E quando ele interpreta e decodifica aquele signo que foi enviado, ele vai ter um trabalho mental também. Então, é preciso que a gente tenha alguns requisitos, né, para que essa pessoa consiga tanto transmitir, quanto que o outro receber essa mensagem. A mensagem, no sentido geral, ela é o objeto da comunicação. Ela trata-se de informações ou sequência de signos que o emissor elabora e envia ao receptor por meio de um canal. Esse canal, a gente diz que seria o meio físico pelo qual a mensagem é transmitida. Então, pode ser um texto, pode ser um livro, pode ser uma música, né? Então, a gente tem várias modalidades de canais que a gente pode estar utilizando. O signo é o elemento representativo que apresenta dois aspectos, um significado e o significante. Hoje em dia, às vezes as pessoas começam a usar, principalmente para chamadas, né? Agora tem chamada de vídeo no WhatsApp, mas no começo você tinha que estar digitando e muitas pessoas começaram a fazer abreviaturas.
Só que nem todas as pessoas conheciam o significado de algumas dessas abreviaturas, assim como os emojis, né, que surgiram. Então, muitas pessoas, quando colocam uma carinha, às vezes a outra pessoa fica sem entender o que ela passou de mensagem. E não raro, as pessoas às vezes têm uma falha de comunicação por isso também. Então, a gente vai falar um pouquinho que esses elementos, eles também podem tanto colaborar, quanto eles podem ser alguma coisa de causadora de ruído de comunicação, de falha de comunicação. O código é esse conjunto de signos que se combinam sob regras semânticas e que permite a interpretação do emissor. É através dele que o receptor compreende a mensagem. Então, como eu falei para vocês, antigamente, né, dependendo da distância, como é que muitos índios se comunicavam? Através das fumaças, né? Então, durante muitos e muitos anos, as tribos se comunicavam por esse meio. Foi depois feito o código Morse para poder ajudar em situações de comunicação em locais também que se não tinha como você atingir o outro com uma proximidade. Então, os contextos foram mudando, como a gente vai falar, o contexto é a situação comunicativa, é o espaço no que se desenvolve o ato da comunicação, e esse conjunto de circunstâncias, né, vão condicionar a interpretação das mensagens e a forma como eu vou transmitir a minha mensagem. Então, se eu tenho um local que eu praticamente não tenho sinal, né, vamos agora dizer que já está hoje bastante globalizado o nosso planeta, mas ainda existem algumas regiões em que nós não conseguimos fazer uma conexão, por exemplo, de internet. A gente aqui no Brasil mesmo, nós somos um país continental, então nós temos várias realidades dentro do mesmo país. E é até interessante a gente saber que tem algumas tribos indígenas que já possuem televisores, computadores, internet, e muitas casas de outros brasileiros que não têm nada, as pessoas não têm, né, ou por falta de condição econômica, ou também por cidades longínquas, né, serem muito distantes, ou questão cultural, por exemplo. Aqui no nosso estado, há pouco tempo é que chegou luz elétrica na comunidade Calunga, que são descendentes dos africanos e tudo. Então, até por questões culturais, muitas coisas que nós achamos que nossa, mas como você não tem, né? Hoje em dia também uma outra coisa que tem acontecido é que muitas pessoas estão deixando de assistir televisão. O jornal, que era uma coisa muito comum, era uma coisa que trazia todas as notícias, hoje ele acabou se tornando um veículo digital para muitas pessoas, porque é mais prático você ver pelo celular, pelo notebook, porque hoje já não se tem mais aquele tempo todo. Então, muitas coisas que foram mudando ao longo dos séculos, elas repercutiram hoje nos nossos meios de comunicação. Então, há uns anos atrás, né, eu já não sou tão jovem, e meu pai, ele foi criado em fazenda, então ele dizia que a comunicação, principalmente entre eles, ou era feita via um sair de uma fazenda e ir para o outro, né, para poder enviar mensagem, ou quando alguém passava fazendo às vezes alguma, como é que chama? De boi, gente. Esqueci agora. Então, assim, quando tinha os boiadeiros, né, que iam fazer assim, então muitas passavam as mensagens, né, porque você vai passar em tal terra, em tal cidade, avisa meu parente fulano, que tal dia, na colheita do milho, eu vou passar na casa dele. Então, isso era assim. Depois surgiram alguns meios de comunicação, como o rádio, que foi um grande difusor, e aí as pessoas passavam as mensagens para os locutores. E eles tinham alguns momentos durante a rádio, entre as músicas, entre as notícias, para transmitir as mensagens de pessoas até os seus familiares, ou então alguns pedidos, até mesmo de mercearias, né? Olha, eu preciso disso, eu preciso de um caminhão. Então, isso era assim, né? Então, a gente percebeu que
como as coisas evoluíram, muitas pessoas, elas que veem hoje tudo muito próximo de nós, o celular está ali na palma da mão da gente, a gente pode acionar tudo pelas redes sociais, pela internet como um todo. Então as pessoas não têm essa noção de como era, e é assim, há poucos anos atrás, né? Se a gente for bem pensar, até o século XX, muitas coisas eram muito difíceis. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande, até mesmo para comunicar com as pessoas, e às vezes a gente está deixando que essa comunicação mais afetuosa, né, ela seja menosprezada. Uma das coisas que a gente também percebe como elementos da comunicação é a questão do contato, tá? Que trata-se do canal físico e uma conexão psicológica entre o emissor e o destinatário, a fim de manter a comunicação entre ambos. Então, nós temos hoje, até mesmo porque após a década de 90, que nós temos a década do cérebro, nós tivemos vários instrumentos tecnológicos, como tomógrafo, aparelho de ressonância magnética, coisas ultrassônicas, né? Emissões, eletrodos, nanotecnologia, como a gente tem hoje. Então, a gente tem uma facilidade muito grande para se comunicar e as informações chegarem até nós, coisas que, como eu falei para vocês, meu pai fazenda e tal. Então, assim, um tio nosso, né, ele falava, olha, daqui mais um tempo a gente acha que a guerra vai acabar. E quando a Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial acabou, foram vários meses para que realmente a notícia chegasse nos países, porque dependia de navio, né, de transporte aéreo, que era difícil. Então, muitas coisas demoravam para chegar até nós, muitos medicamentos eram difíceis para chegar até nós. Hoje, com a facilidade dos meios de transporte e telecomunicação, as coisas estão bem próximas. Porém, nós ainda temos algumas falhas nessa comunicação, alguns ruídos de comunicação, que são coisas muito simples, né? E que a gente às vezes fica até indignado. Como que as pessoas hoje, elas pensam muito no científico, no prático, no tecnológico, e às vezes elas esquecem de olhar para o outro. Por exemplo, Pierre Weil, ele fala sobre que o corpo fala. Então, muitas vezes, a nossa voz, a nossa boca fala algo, mas que o nosso corpo está dizendo o contrário. E como, às vezes, a gente tem a interpretação, né, tem pessoas que, às vezes, não notam as sutilezas da entonação. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de distúrbio ou deficiência auditiva, eles podem não processar corretamente as informações. Então, por exemplo, tem muitos que, às vezes, a história, né, de algumas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, entre outros, e que ela escuta, ela tem uma audição perfeita, mas ela não consegue fazer um processamento, ela não tem uma discriminação auditiva boa. Então, muitas vezes, ela não consegue interpretar a mensagem que está sendo dita. Muitas crianças que têm dificuldade na escola, né? Então trocam fonemas com pares auditivamente semelhantes. Por exemplo, bato por pato, rato, né? Ela coloca muitas vezes, ou porta, né? Que é o arquifonema, bota, prota. Então a ordem, a sequência na hora da escrita, na hora da fala, ela altera, mas ela acha que está tudo normal para ela. A gente tem, assim, eu já peguei muitos pacientes e alunos, quando eu dei aula há muitos anos, e desde o primário, então, muitos alunos eles falavam, tia, parece que as letras ficam dançando, eu não consigo enxergar. Eles tinham dificuldade de fazer o agregamento em sílabas, tudo, porque algo além do que estava acontecendo. Hoje a gente, inclusive, tem alguns problemas visuais que a gente tem percebido que estão repercutindo na vida escolar. Não porque a criança, às vezes, fez o exame oftalmológico
e passou, tá tudo bem, mas ela tem às vezes um leve estrabismo, às vezes ela tem uma dificuldade de identificação de cores, né? E por isso também que as escolas começaram a trabalhar muito com letras de forma ou caixa alta, porque elas são mais fáceis de fazer o traçado, porque as crianças também começaram a ir mais cedo para a escola, e isso repercutiu que muitas crianças elas não conseguem fazer letra cursiva, porque nós hoje já sabemos, né, hoje assim, já tem um bom tempo, que as crianças elas precisam de trabalho muscular. Então, muitas vezes, elas não têm a musculatura, a apraxia fina, bem trabalhada, e ela não tem, às vezes, eu estou de luva porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, aqui, por exemplo, quando a criança ela é muito pequena, né? Nós temos hoje, e eles foram desenvolvidos. Então, esse é um livro brinquedo, porque também o que aconteceu? Com essas evoluções, os livros começaram a ser chatos, enfadonhos, então muitas pessoas começaram a fazer... Né? Aqui nós temos um quebra-cabeça, tá? Que é para a criança fazer, brincar, é um livro brinquedo, e ele é um audiolivro. Isso proporcionou muitas crianças, por exemplo, que têm dificuldade visual ou cegueira, a terem como participar da educação, participar do convívio com a família, porque esses recursos foram surgindo. Uma outra coisa que surgiu também muito interessante, que não é sempre que a gente consegue, são os audiolivros, né? Às vezes a gente não tem tempo, não é nem só para quem tem problema visual, mas às vezes você não tem muito tempo, e às vezes, dependendo das distâncias que se são percorridas, né, às vezes a gente trabalha numa cidade, mora em outra, meu caso, então assim, muitas vezes a gente, naquele trajeto, no engarrafamento, você colocar uma coisa para você ouvir, você está estudando, você está ganhando algum tempo, só que com certa responsabilidade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, se você está conduzindo o veículo, você tem que ter uma atenção mais direcionada para o trânsito. Mas às vezes, se você estiver como passageiro, você pode pôr um fone, até mesmo no celular você baixa alguns livros e você fica escutando, fica vendo músicas. Hoje a gente tem uma série de recursos. A comunicação, ela deve ser compreendida levando-se em conta seus períodos evolutivos, a modalidade, né, como a gente falou, se ela é corporal, oral, escrita e digital. E como eu falei para vocês, então a gente pega desde aquele livrinho, né, que é um livro para crianças menores, né, até alguns livros que a gente pode fazer uma interação, por exemplo, com música. Eu tenho alguns pacientes que eles são muito musicais, né? E para que a gente, às vezes, consiga, né, trabalhar, então existem alguns livros que a gente consegue, fazer com que... Ai, gente, ele estragou. Mas assim, ele é um livro que você aperta e ele vai dando pelas cores, a criança vai dedilhando como se fosse no piano, né? E isso também vai trazer com que a criança, a gente sabe que desde a infância é interessante que a gente trabalhe com a música ela vai melhorar muito a concentração da pessoa, a pessoa vai ter até mesmo a questão da calmaria, a diminuição da ansiedade, que é uma coisa muito típica do nosso século. Então, muitas vezes a gente observa que essas pequenas coisas, elas fazem uma grande diferença, não só no aprendizado formal, mas também no aprendizado informal. E, por exemplo, nós temos livros, né? À medida que a criança vai conseguindo manusear, a gente tem livros menores, maiores, livros de banho, livros de tecido. Então, assim, depois do desenvolvimento da imprensa, a gente foi tendo uma série de elementos para com que a gente consiga não só transmitir uma mensagem, um código, às vezes até com bom humor, né? Muitas vezes a gente trabalhar alguns temas e, ao mesmo tempo, a questão do aprendizado. A comunicação, desde a Grécia Antiga, ela já era muito utilizada como um recurso, né, de estudo, até mesmo porque nós
temos vários filósofos que deixaram alguns legados muito importantes. Então, a questão os discursos, né? A oratória, a questão de você persuadir o outro, você envolver, aquilo tudo era algo extremamente importante. Então, e era muito valorizado. Agora, de uma certa forma, nós temos também tipos de comunicação, né, que foram sendo desenvolvidos. Então, se a gente pegar desde a comunicação do homem das cavernas, né, que eram feitas por signos, por desenhos, que poderiam ser não só mesmo nas cavernas, feitas nas cavernas, mas alguns dentes de elefante, né, no marfim, depois os papiros e vários outros deles, com alguns representando como era a vida daquela sociedade, daquele grupo social. E a gente foi tendo os refinamentos dessa comunicação. A comunicação verbal, né, ela está inserida dentro da linguagem humana e ela pode ser definida como um sistema de símbolos ou signos linguísticos conhecidos como lexemas e regras gramaticais, em que os símbolos são manipulados. E, de uma certa forma, a comunicação ela vai exteriorizar o ser social, o meu vamos dizer assim, o meu senso de pertencimento naquele grupo, naquela sociedade. E a forma como eu faço isso, né? Através, desde, então, como eu falei, né, os primórdios, depois vieram o período Cro-Magnon, e vieram as outras, até chegar no Homo sapiens, que ficou ereto, que conseguiu fazer toda uma estrutura. O ser humano ele foi adaptando alguns órgãos, né? Por isso que a gente fala que a fala foi uma grande conquista para o ser humano, porque a gente tem, por exemplo, o papagaio, alguns animais que têm prega vocal na laringe e tal, mas ela não é tão estruturada, não é tão refinada e exatamente pela consciência. Então, o ser humano, por ser um ser que raciocina, que pensa, ele tem como estruturar uma comunicação mais elaborada, mais efetiva, mais assertiva. E para que o homem conseguisse ter a voz, né, a fala oralizada, é necessário que ele fizesse um conjunto de aparelhos que foram sendo adaptados. Então, para que a gente consiga falar, é preciso que eu tenha o aparelho fonador, que começa com a minha respiração. Então, à medida que eu faço um controle do meu diafragma, que eu faço uma expansão pulmonar, que eu pego essa coluna de ar, que ela passa e vibre ou não a minha prega vocal, que esse som saia pela minha laringe e ele atinja a minha região de cavidade oral, eu vou ter língua, lábio, bochecha, dentes. Tudo isso vai formar com que eu tenha um embelezamento dessa minha voz, eu tenha essa voz também, ela, como a gente viu na evolução, né? Ela vai ser modificada ao longo da nossa vida, né? Então, a criança, ela não tem, às vezes, a voz, mas ela tem o choro para se comunicar. E, ao mesmo tempo, a gente foi estruturando e elaborando cada vez mais a nossa voz, as nossas entonações. Isso é uma coisa que, por exemplo, para quem tem uma deficiência auditiva, mesmo que use o aparelho, uma prótese auditiva de última geração, muitas vezes é difícil para a pessoa conseguir discernir coisas muito sutis. Por exemplo, bom dia, bom dia, bom dia. Muitas vezes eu falei bom dia, só que a entonação é diferenciada. Muitas vezes as pessoas, se elas não tiverem presentes, porque também o corpo está falando, mas assim, se ela tiver um pouco de percepção auditiva e um tempo maior de curiosidade, ela vai conseguir saber o tipo de sentimento que a pessoa está expressando, né? Então, por isso que a gente fala da questão da comunicação verbal. Nós temos a comunicação não verbal, tá? É um meio que não utiliza a linguagem falada
ou seus derivados não sonoros. Ela envolve todos os órgãos e sentidos na interação das pessoas, sem que precisamente ela tenha uma interação verbal. Então, como eu falei para vocês, às vezes é um franzido de testa, né? Eu trabalho com crianças portadoras de TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a gente, dentro do transtorno, que são vários níveis, nós temos desde as pessoas que não têm o contato visual. Eu já tive clientes que não têm, por exemplo, eles têm muita sensibilidade a ruídos, a fotofobia, né? Então, dependendo do local, se é muito iluminado ou pouco iluminado, isso faz com que o comportamento seja alterado. Então, a gente verifica isso. Muitas vezes, no contato, no dia a dia, a gente vai percebendo o que é mais confortável para aquela pessoa. E isso é um tipo de comunicação não verbal. E agora eu queria fazer uma brincadeira, né? Mesmo virtual com vocês. Eu vou estar passando algumas imagens e aí vamos tentar pensar. É uma comunicação verbal? É uma comunicação não verbal? Ok? Vamos começar. Então, aqui, como eu falei para vocês, são 3 crianças diferentes com expressões diferenciadas. Essa é a primeira comunicação de nós seres humanos. E é muito interessante porque a mãe é uma coisa incrível. Eu já trabalhei muitos anos em maternidade, eu trabalhei 12 anos em materno infantil e em UTIs, né, e de outros locais. E a mãe, quando ela é realmente mãe, que ela tem uma afinidade, ela quer o seu bebê, ela olha para a cara do bebê e ela sabe de longe qual é o bebê. Se ela falar, meu bebê está chorando, você pode ir lá, às vezes se ele estiver no berçário, se ele estiver num outro cômodo, pode ter certeza que é o bebê dela que está chorando. Só que como ele começa, o resto também começa. Mas normalmente a mãe, ela sabe identificar dentro de várias crianças qual é o seu bebê e o comportamento dele. Então ela sabe se a criança está chorando de birra, se ela está chorando de dor, se ela está chorando porque ela quer fazer uma manha, né? Então é uma coisa muito interessante. E uma coisa que eu percebi nesses longos anos que eu trabalho em hospital é que quando uma mãe ela não tem aquele senso de amor pelo bebê e ela resolve não ter aquela criança como seu filho, ela não olha para a criança. Normalmente, ou ela abandona, ou ela dá para adoção, ela já, na sala de parto, ela já fala, não precisa me mostrar. Porque normalmente a mãe, ela quer ver primeiro se o bebê é perfeito. Né? Normalmente, assim, as mães, como o bebê nasce inchadinho, né? E ensanguentado, aquelas coisas todas, mas a mãe, ela se preocupa. Então, nós, enquanto profissionais, nós queremos aspirar, ver se está tudo bem, se o bebê está, né, com a apigar legal, para a gente saber como vai ser o desenvolvimento dele, como é que está ali. A mãe, ela quer saber se o bebê tem unha, tem olho, né, se tem um pezinho, quantos dedos tem, essas coisas, para as mães, elas são muito importantes. E a próxima, o que vocês acham que é? É uma criança que já está no desfraude, né? É uma coisa que a gente também percebe. Isso não é uma coisa tranquila, tá? Por mais que a gente ache assim, mas é muito fácil largar o bico, largar a fralda, isso às vezes é um transtorno grande para algumas mães, para algumas famílias, para algumas crianças, né? Eu já tive casos de colegas que passaram já por situações, né, de às vezes estar num local e às vezes a pessoa esqueceu de levar fralda e tal, e elas ficaram desesperadas porque não tinha como, e naquele dia a criança, ela resolveu não usar mais fralda e pedir para ir no banheiro. E ao mesmo tempo a gente tem pessoas que meu irmão, um dos meus irmãos, ele foi até os 10 anos de idade fazendo xixi na cama. E não adiantava a mãe bater, né, chamar atenção, falar, fazer simpatia. Ele foi assim até os 10 anos. Né? Assim como tem crianças que às vezes elas ficam chupando o dedo, né, por um bom tempo. Isso é uma comunicação não verbal. Isso a gente tem que entender. O que essa criança quer transmitir? Ela está insegura? Ela está insatisfeita? Ela quer chamar atenção?
Então, muitas vezes a gente tem que alertar para isso. Eu achei isso muito interessante quando eu vi, né, o que acontece no cérebro de uma criança enquanto você grita com ela. Então, muitas vezes as pessoas, principalmente os cuidadores, né, e alguns responsáveis ou irresponsáveis, elas acham que tudo elas têm que gritar com a criança. Então, a gente observa que essa comunicação violenta, ela é algo que vai repercutir na saúde mental e na vida dessa pessoa ao longo da sua vida. E muitas vezes, algumas pessoas, elas nem sabem que elas fazem isso, elas não têm realmente vamos dizer, elas não fazem por maldade. Às vezes, elas já receberam esse tipo de comunicação violenta enquanto jovens, enquanto crianças, e para elas aquilo é o normal. Então, muitas vezes, elas acabam reproduzindo um modelo que não é o mais adequado, porque isso é uma coisa comum na residência dela, coisa que não é em outras residências. Então, é interessante também, por isso que a gente fala do convívio social, que isso é interessante que as pessoas comecem a despertar. Opa, olha, puxa aí, não precisa gritar comigo, não precisa... mas eu não estou gritando, né? E a gente vê também, por exemplo, a gente vê famílias, por exemplo, de descendência latina, em que eles falam muito alto. E isso não é uma questão de desrespeito entre eles. Para uma pessoa que não é membro daquele grupo, é uma coisa desrespeitosa, é uma coisa que assusta. Então, muitas vezes, olha como que às vezes o contexto ele é importante para a gente poder entender as situações, o que está se passando por ali. Aqui nós temos uma figura de 3 irmãos, idades diferentes, expressões diferentes, temperamentos diferentes. Né? Então, como essa criança, o que cada uma delas está passando para a gente? Né? Então, se a gente for parar para pensar, esse aqui parece mais descontraído, aquele lá mais tranquilo, o outro mais birrento, com a cara mais marrenta, né? Será que no dia a dia as aparências às vezes podem enganar? Então, será que no dia a dia essas crianças são realmente assim? Porque a gente fez só um recorte, né, daquele momento. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está olhando, porque nem sempre aquilo é o cotidiano, é o verdadeiro. Uma coisa que eu acho também interessante quando a gente fala sobre as diferenças das birras típicas e o comportamento opositor, que é uma coisa que tem desafiado muitos pais hoje em dia, muitos professores, muitos profissionais de saúde, muitos profissionais em geral que trabalham, né, em creches, casas de festas e tal, são as crianças que dão birra, que a gente sabe que a birra típica, ela tem um momento na criança, até mesmo porque ela tem uma maturidade cerebral. Então, existem alguns momentos em que a família, ela tem que saber compreender, saber como não fazer um reforço positivo dessa birra, quando ela não é uma coisa saudável, e essa criança ela vai passar por aquele momento, ela vai transcorrer tranquila. Tem as crianças que elas fazem a birra porque elas sabem como jogar com as pessoas da família, com as pessoas da escola, com seus parentes. Elas sabem como fazer isso com seus amigos, né? Então, até mesmo irmãos. A gente tem algumas, até mesmo pelo temperamento, a gente sabe que algumas crianças, independente se elas são maiores ou menores, elas sabem que elas dominam o irmão ou a irmã. E o colega, o vizinho, e aí ela usa da birra, ou ela usa da autoridade, né, do jeito, para poder intimidar o outro. Até quando isso é saudável? Então, que a gente também fique em alerta, porque isso é um tipo de comunicação. E nós temos algumas birras, alguns comportamentos que já são mais impactantes, como as crianças que têm comportamento opositor desafiador. E se a gente não conseguir gerenciar isso, é uma criança ou que vai depois ser um pré-adolescente, um adolescente, um adulto antissocial, uma pessoa de difícil convivência, é uma pessoa que muitas vezes ela pode
com o jeito que ela se acha. Ah, todo mundo tem que me entender. Você é assim, você me conheceu assim. Quer dizer, hoje nós temos que ter a consciência que nós somos seres sociais e nós temos limites também. Então, uma das coisas que a gente observa é que normalmente esse comportamento opositor, desafiador, ou mesmo a pessoa que tem um comportamento hiperativo, que não só a hiperatividade física, ela pode ter uma hiperatividade mental, isso prejudica não só a relação interpessoal, mas o seu aprendizado formal e informal, as suas relações para o resto da vida. Isso vai ter um impacto, né? Assim como a gente vai ver pessoas que às vezes possuem gagueira, né? A gente observa também, olha lá, que a nossa comunicação, ela também vai ser influenciada pelo nosso grupo social, né? Então, muitas vezes, dependendo da minha turma, do meu grupo, eu vou utilizar, e da minha década na qual eu nasci, né? Eu sou da época eu sou de 69, então eu ainda estou na transição para a década final de 60 para início de 70. Então, muitas expressões que meus pais usavam, eu via muita gente usar, né, até meus 10 anos, brasamora, nossa, fulano é uma chuchuca, tchutchuca. Algumas coisas foram mudando, né? Com a época lá vieram as expressões do funk, de tudo. Então, a fulana nossa, é massa demais. E a gente tem os regionalismos, né? Ô, meu rei, né? Que é muito utilizado na região ali, principalmente Salvador, na região da Bahia em geral, do Norte e Nordeste. Existem algumas expressões que a gente não vê isso em outras regiões do país, né? Assim como a questão da oralidade. Por exemplo, no Sul, até mesmo pela referência climática, as pessoas começam a falar mais abertamente. Então, é mais cantado, né? A todo o Sul, você vê que tem uma coisa ritmada. Lá, para a região Nordeste, o clima é mais quente, então a pessoa já é mais assim, ô menino, dê-me isso. Então, aquela coisa mais arrastada, aquela coisa mais, né, mais tranquila. A região ali do norte do Brasil também é uma coisa cantada, mas eu não sei imitar muito, mas assim, eu tenho amigos de lá, então eu já tive pacientes, né, paraenses, pessoas que moram bem próximo ali na região de Manaus também. Então, é interessante a gente ver o ritmo, a forma de falar, o brilho também, até nos olhos, quando a pessoa, né, vê algo da cidade dela, mesmo estando longe. Então, é diferente. Isso é uma coisa que é uma comunicação. O Sudeste, em geral, né, por exemplo, a gente caracteriza muito com os paulistas, né, que falam muito, pois é, né, meu, isso é um carro de paulista, né, que vai sempre 2 homens na frente e 2 mulheres atrás. Então, assim, aquela coisa aberta. Já o carioca com chiadinhos, né? Então, assim, o Brasil, como eu falei para vocês, é um grande continente. E dentro disso, a gente sofre influências de comida, então a culinária, os costumes, as nossas vestimentas, né? Agora nós estamos voltando à era na época da viúva porcina, né, que todo mundo usava tiara na década de 70 e tal. Muitas coisas foram e estão voltando, muitas coisas de modismo, né? Muitas comidas que a gente às vezes desprezava, como a feijoada, depois de muitos anos, é uma coisa que é típica no Brasil, principalmente aos sábados, né, que é muito fácil. Então, isso tem repercussões, inclusive, na nossa culinária, né, que eu acho que é interessante também a gente falar, que é um tipo de comunicação. Aqui no estado de Goiás, a gente fala assim, quem é do estado de Goiás, a maioria ama piqui, mas tem gente que não gosta de piqui, é goiano. Nem todo goiano, obrigatoriamente, é amante de música sertaneja, né? Inclusive, eu vou depois deixar alguns links para vocês de sugestões, né, para vocês observarem as coisas de comunicação. E tem curtas, né? Dentro desses curtas, eu escolhi um que chama-se Escolha, que é muito interessante e é um curta animado que ele não tem
nenhum tipo de comunicação verbal. Ele é só através dos desenhos. Então, você vai observando, você entende toda uma história através dos desenhos, da narrativa, das cores, né? Então, eu acho interessante a gente também perceber isso. E é um tipo de comunicação que atinge, às vezes, muito mais pessoas. O que é que a nossa imagem, né, ela refletida no espelho, principalmente, a gente pega alguns pacientes que eles não gostam de se olhar no espelho, né? A gente tem, não é questão só, a gente tem o 8 ou 80, né? Tem a pessoa que não gosta de jeito nenhum de se olhar no espelho, tem a pessoa que se vê distorcida no espelho, como é o caso de pessoas que têm bulimia, anorexia. Por mais que você diga para ela veja o peso dela, ela sempre acha que ela está muito gorda ou muito magra, né? Existem algumas pessoas que não se aceitam com aquele tipo de físico que ela tem, elas sempre almejam algo diferente, né? Eu trabalhei 12 anos com pessoas com malformação craniofacial, ainda atuo muito nessa área, e mesmo com as plásticas reparadoras, muitas pessoas, elas ainda não se sentem satisfeitas. Elas sempre querem mais, 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 e a gente sabe que muitas vezes a gente tem limitações orgânicas. E algumas pessoas, elas compreendem com o envelhecimento, porque a gente já envelhece desde o ventre, né? A gente já está passando por um processo de envelhecimento. E a gente observa que, às vezes, você ter uma nostalgia, lembrar de algumas coisas, isso é saudável, assim como você querer ser sempre jovem, ser sempre bonita, isso traz uma repercussão, às vezes, difícil para a vida da pessoa, para o convívio dessa pessoa que não se aceita. E isso independente de ser homem ou mulher, às vezes a própria sociedade, né, ela taxa algumas pessoas, mas isso não lhe cai bem pela sua idade, isso não lhe cai bem pelo seu nível socioeconômico. Então, muitas vezes, quanto valor a gente dá para a nossa comunicação visual, tá? O desenvolvimento desses estímulos, desses aprendizados, né, especialmente na criança, eu vou falar bem rápido, eles podem ser tanto influenciados por estímulos proprioceptivos, que acontecem, estereoceptivos, que são o exterior, o que eu ouço, o que as pessoas me falam, o que a minha sociedade identifica como algo bom, e os interoceptivos, tá? Aqui eu coloquei até duas coisas para a gente também lembrar. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, quando nós somos crianças, normalmente nós tendemos, pelo pouco tamanho, a achar que a nossa casa, os espaços que nós andamos, que nós estamos ali oferecendo, que nós convivemos, é muito grande, né? Meu pai é muito grande, minha mãe é muito grande, né? Aquela coisa. Ou tem algumas, eu já tive algumas, até primas mesmo, e algumas pessoas que eu conheço, amigas, que falavam assim, nossa, daqui mais um pouco eu tô atingindo o tamanho da minha mãe, eu tô quase do tamanho do meu pai, tô quase... Quer dizer, aquilo era uma coisa que era muito almejada, né? E assim como algumas pessoas, que eu tenho uma paciente que ela, duas até, mas uma especial, que ela tem uma síndrome e ela tem um nanismo e ela acha que tá tudo ok, porque ela fala assim, eu pareço com a minha avó, né? Porque minha avó é baixinha, então eu pareço com a minha avó. Então, para ela isso tá legal, ela tá bem, ela tá tranquila quanto a isso. Quando nós somos maiores, né, a gente observa que as coisas começam a ficar muito pequenas, exprimidas, né? A gente quer muito mais, porque nós ganhamos experiência, nós temos uma visão de mundo diferenciada. Então, muitas vezes, essa visão que eu tinha do meu mundo enquanto criança, ela vai se tornando diferenciada ao longo da vida. Como eu falei para vocês, a nossa aprendizagem, ela vai necessitar de uma integralidade e de integridade de algumas funções do sistema nervoso central, periférico, né? E é necessário que
tudo ande em conformidade. Hoje, né, hoje que eu falo, igual depois da década de 90 para cá, com tantas coisas que a gente tem estudado, hoje nós sabemos da neuroplasticidade, que é uma das coisas que tem feito com que muitas pessoas que não conseguiam fazer algumas atividades comecem a recrutar outras áreas cerebrais para poder fazer aquela atividade. E algumas, eu não coloquei um link, mas eu achei muito interessante, uma garota, que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, ela é youtuber, né? Que agora o pessoal jovem todos querem ser youtuber. Ela tem, pelo que eu já apurei da história, uma paralisia cerebral, e ela tem um blog, e ela se comunica mesmo com uma dificuldade, ela tem uma inteligência, ela passa a mensagem dela. E um dos vídeos que eu assisti foi ela falando se você se aceita, né? Ou se você, você se aceitar, se você se aceita, e o outro, quando você sabe que você tem alguma limitação, mas você também sabe das suas potencialidades, né? E se você se conforma, o conformado é, eu nasci assim, você sempre assim, síndrome de Gabriela, não vou mudar, né? Então, muitas pessoas, às vezes, que nem têm nenhum tipo de malformação, comorbidade, alguma coisa, elas também têm esse tipo de visão. Então, depende da minha escolha, né? E hoje a gente sabe que muitas tecnologias, elas foram criadas, elas foram desenvolvidas para que a inclusão seja feita. Mesmo que aí na prática a gente ainda não consiga ter essa inclusão com todos os locais, com todas as pessoas, né, em todas as nações. Principalmente desde o nascimento, né, nós aprendemos através dos sentidos, sendo que a visão é um grande impactante e é uma das coisas que mais a gente se apega. Normalmente, quando você visualiza um local, um objeto, uma comida, é mais fácil de você lembrar. Então, o impacto no meu cérebro visual é muito maior do que apenas um sentido sozinho. Ele não vai fazer tanto impacto, mas a visão é o mais impactante. Nós temos a audição, como eu falei para vocês, às vezes eu tenho uma integridade auditiva, mas eu não tenho uma compreensão ou uma discriminação auditiva boa, uma consciência fonológica boa, né, por uma dificuldade de neurotransmissor, algumas coisas que acontecem. Às vezes eu tenho uma dificuldade no tato, né? A gente observa que algumas pessoas, dependendo do tipo, né, se elas têm uma mão, por exemplo, mais calejada, então ela não vai ter um tato tão bom quanto uma pessoa que nunca capinou um lote, que nunca teve uma enxada, nunca teve caroço na mão, né, de calo na mão, de trabalhar com isso, mas também porque a nossa pele, ela é o órgão mais, vamos dizer assim, que eu acho muito grandioso, porque está recobrindo o nosso corpo todo, e é uma coisa que a gente não leva muito em consideração. Então, muitas vezes, algumas pessoas, por exemplo, elas acham, né, até hoje eu ainda tenho problema, acho lindo renda, mas dependendo do tipo da renda, eu fico toda empolada. Então, o meu corpo diz para mim, olha, para de usar isso, eu não me dou bem com isso. Então, muitas vezes, eu tenho que entender também o que meu corpo está querendo me dizer, né? E muitas vezes as pessoas, não, usa esse sapato, é assim mesmo, é desse tamanho. Mas também, não, é assim mesmo, passa uma vela, vamos embora, né? Então, muitas vezes, a gente também tem que prestar atenção no que o nosso corpo fala. O olfato, né, é uma coisa que nem todas as pessoas têm desenvolvido, e isso também é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas que depois de alguns anos, normalmente em torno de 8 a 10 anos, que desenvolvem doença de Parkinson, elas relatavam, quando você vai ver na história delas, que há muitos anos atrás, em torno de uma década, ela já não sentia mais nenhum tipo de cheiro, nem cheiros agradáveis, nem desagradáveis. E uma coisa também que a gente observa, né, quando a gente fala do paladar,
as papilas gustativas ao longo da vida, elas vão também mudando. Se você tem uma boa escovação, né, tudo isso também vai sendo repercutido. Se você tem uma boa higienização. Infelizmente, a gente sabe que o nosso país é um país de desisentados, né, um grande país dos banguelas ainda. A gente tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à saúde básica, a um saneamento básico e uma nutrição adequada. E isso vem repercutir, né, no seu organismo. E algumas pessoas, às vezes, por algum uso de medicamentos, elas perdem o paladar. Agora com a Covid ficou bem claro isso, né? Que uma das características para quem está é que a pessoa não sente mais, ela perde o olfato e ela perde a gustação. Então isso é um grande indicador para que a pessoa faça o exame, que ela busque ajuda, porque é algo que é importante e muitos de nós não nos dávamos importância a isso. Uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar ainda quanto à questão dos sentidos é que nós temos mais de um dos sentidos aguçados e quando nós perdemos algum deles, nós vamos recrutar outro. Por exemplo, eu falo por experiência própria, né? E eu fiz uma cirurgia há uns 13 anos atrás de amígdala, uma cirurgia simples de garganta. Tomei todos os cuidados, porém, eu fiz um local que eu não tinha UTI, eu tive uma parada cardiorrespiratória após a cirurgia. Eu tive que ser reentubada, né? Tive vários problemas. Fui para uma UTI, em decorrência disso eu fiquei com algumas sequelas e uma das sequelas foi que eu perdi a visão. E eu ouvia, então a minha audição, mesmo eu tendo voltado depois de uns 10 meses, eu voltei a recuperar boa parte da visão, mas até hoje eu não tenho muita visão periférica, então a minha visão lateral ela é prejudicada, principalmente no campo inferior. Fiz ortometria, né? Fiz todo um tratamento, então recuperei a visão, eu acho um milagre mesmo de Deus. Porém, eu sei que eu tenho algumas restrições. Então, muitas vezes, a gente às vezes não dá valor ao que nós temos, né? Então, eu acho que isso também é o nosso corpo comunicando pra gente, poxa, tudo é muito importante. Um dedinho, uma unha encravada já dá um trabalho pra gente. Então, a gente começar a valorizar essas coisas que são os milagres, né? Que nos foi ofertado. O aspecto cognitivo, ele também é uma coisa muito importante para que a gente consiga uma comunicação efetiva. E aí, além disso, a gente vai ter uma repercussão de como eu tenho uma interação com a minha família, no meu trabalho, comigo mesma, com o grupo em que eu estou inserido, né? Então, isso também, não basta eu ter só um cérebro bom para pensar, para passar, para enviar as sinapses. Eu preciso saber do código, eu tenho que ter um canal, eu tenho que entender hoje como tem facilitado, né? A gente, principalmente na era agora da ressonância magnética, a gente tem conhecido muito mais sobre as funções, os comportamentos cerebrais. O computador ele foi desenvolvido a partir dos nossos arquivos mentais que nós temos, né? Então, de uma certa forma, o que a gente precisa? Então, de uma cognição, de ter percepção e discriminação, não só apenas visual, auditiva, tátil, olfativa, como eu falei, todos ali, a memória, a atenção, né? Eu tenho que ter uma coisa, concentração, meu raciocínio, a linguagem, o vocabulário, a minha fluência e a codificação, porque pensa, uma pessoa que fala assim um tempo inteiro, assim, ela fala nasalado, fala com ela não dá corte, ela não respira, fica difícil você compreender. Então, até a fluência, meu ritmo, minha cadência vai repercutir se o outro vai entender ou não o que eu estou falando. A compreensão da leitura, né, da escrita, aquele código que a gente tem. Então, para que isso tudo se desenvolva, né, é preciso que a gente também tenha um processo contínuo e ininterrupto de aspectos biológicos, físicos, sociais, culturais, isso ao longo da nossa vida, né?
Uma das coisas que a gente percebe, que é já na fase estágio já mais avançado do Alzheimer, é que a pessoa ela vai perdendo a capacidade de fala, de comunicação. No Parkinson, até mesmo pelo quadro de congelamento e tudo, a pessoa ela vai ter uma dificuldade de expressão facial. Então ela fica com aquela face de máscara. Então ela pode estar, não, eu estou feliz, mas a minha expressão não é de felicidade, porque ela tem um congelamento muscular, né? E isso repercute em como a gente tem que entender, além da fala, além do corpo, além da estrutura, eu tenho que compreender essa pessoa como um todo, porque ela é um ser integral. Como a gente, só para a gente falar um pouquinho mais, só para a gente reformular aqui algumas formas de comunicação humana, né? Então eu tenho a comunicação intrapessoal, que é comigo mesmo. A gente observa principalmente as pessoas que são mais tímidas, né? Que elas utilizam mais dessa comunicação para si, elas quase não expressam muito. Algumas pessoas, ou por timidez, ou mesmo porque elas não têm o hábito, né? Às vezes até mesmo, tanto na sua sociedade, como no seu grupo social. Cala a boca, menina, não fala não. Tá vendo que eu tô ocupada? Então ela foi retraindo, ela acaba não se expressando, né? Ou ela pode se expressar através das artes. A gente observa que muitas pessoas que elas às vezes são introspectivas, elas tendem a desenvolver isso nas artes como um todo. Nós temos a comunicação interpessoal, né? Que é minha com o outro ou os outros do meu grupo, né? Que pode ser uma coisa tranquila, como ela pode ser uma coisa difícil. Agora na pandemia a gente viu tantos casos, né, de violência doméstica escancarada e muitas pessoas, a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim, eu tento olhar os dois lados, porque realmente, assim, e eu falo assim, com muita propriedade, que a violência doméstica ela é uma coisa que está presente em todos os lares, de todas as categorias socioeconômicas, em todos os grupos sociais, todas as etnias. Algumas sociedades elas são mais aceitas do que outras, vem aí a questão cultural. Muitas mulheres nesse período de pandemia, muitos homens também, que a gente sabe que não é só, a violência não é só feminina, né? Ela pode ser também de ambos, com todas as idades, idosos, crianças. Então, a gente observou que nessa pandemia muita coisa ficou escancarada e muitas pessoas tomaram a decisão de buscar ajuda, né? De sair de casa, mudar de cidade. Muitas mudanças ocorreram, né? Então foram muitas mudanças internas e externas. Assim como muitas pessoas também que não se aproximavam, elas começaram a descobrir formas de falar, porque nós temos formas, às vezes, de maltratar e nós temos formas de fazer uma autocrítica ou uma crítica construtiva. E vai da outra pessoa ter esse cuidado, esse carinho também em transmitir isso e do outro como acolher. Às vezes a pessoa pode falar de uma forma carinhosa, alguma coisa que às vezes aquela pessoa está precisando ouvir, mas às vezes ela não está preparada. E algumas vezes, você já ouviu falar aqui em Casa de Ferreira Espeta de Pau, muitas vezes, e eu tenho isso muito, né? Na época que nós descobrimos, meu pai estava com Parkinson, muitas coisas e quando ele ficou difícil, que ele já começou com tremor de boca também, mesmo medicado e tal, então muitas vezes que eu falava para ele fazer alguns exercícios e tal, meu pai não me ouvia. Então, eu não queria brigar, é um ser, né? Uma coisa que eu acho também muito importante falar aqui, não é porque a criança é criança que você acha que ela é uma tábua rasa, que ela não tem algum tipo de conhecimento. Assim como o idoso, né? Ele tem uma carga de experiência, então eu não posso tratá-lo como uma criança, mesmo que ele tenha alguns comportamentos de criança. E uma das estratégias que eu consegui foi levar uma amiga, que também é profissional, e essa amiga, eu comprava as coisas que eu queria
que meu pai fizesse, que ele comesse, por exemplo, ele melhorar a massa muscular, então que ele comesse mais aveia, gelatina, coisas que seriam saudáveis para ele, né? Mesmo diabético, que ele poderia estar comendo, porque daí era assim, ou ele era radical demais ou comia demais. E algumas coisas que ele poderia fazer durante a alimentação, exercícios com comida. E aí ele falava, nossa, mas foi bom demais aquela sua amiga ter vindo, mas foi bom, ela me ensinou como é que eu posso fazer, como é que eu devo mastigar. Quer dizer, então uma outra pessoa falando teve muito mais repercussão do que eu, filha profissional. E muitas vezes a gente, quando a gente tem um laço de afetividade, isso também é uma das coisas porque que muitos de nós não é muito bom que a gente cuide de parentes, né, e pessoas muito próximas, porque a gente tem um envolvimento afetivo e muitas vezes a gente mascara, né, alguns comportamentos ou você se acostumou com aquela pessoa daquela forma, a gente não identifica que aquilo às vezes já está sendo um indício de alguma coisa, por exemplo. Quando a gente, não são todos os casos, mas normalmente se você tem uma disfonia acima de 15 dias, você já tem que fazer uma investigação. Porque pode ser desde uma faringite, uma laringite, uma dor de garganta simples, ou você pode estar apresentando um problema cardíaco. E a voz, ela vai revelar isso para você, né? Então, muitas vezes, às vezes até doenças que a pessoa pode estar apresentando, quando você olha para o outro como ser integral, a gente consegue identificar. E assim como coisas legais também, a gente não tem só tragédia, né? Mas às vezes até a forma como a pessoa, ela está se portando, ela se relacionando, isso quer dizer que essa pessoa está mais alegre, ela está mais descontraída, ela está feliz no emprego, né? Então assim, coisas que a gente observa no comportamento também, na comunicação que ela está passando para as outras pessoas. Dentro da comunicação grupal, nós vamos ter também coisas bem específicas, né? Alguns códigos, algumas coisas assim bem pontuais e de acordo com esse grupo, com a faixa etária, com a localização territorial, com a questão climática, né? A gente vai ter algumas coisas bem peculiares. Por exemplo, quem mora na região ali, argentina, da Patagônia, as pessoas ali já não têm muito contato com luz solar. Então, elas têm uma necessidade de reposição de vitaminas muito maior do que outras pessoas, por exemplo, que moram em regiões que não tenham tanto sol como o sul do país, né, do nosso país. Mas uma das características também às vezes, pelo próprio semblante da pessoa, pela característica do cabelo, do brilho dos olhos, da pele, né? Então, isso também é um tipo de comunicação. Muitas vezes, quando a gente vai, às vezes, em alguns médicos, as pessoas acham estranho ele pedir para olhar os nossos olhos, olhar a nossa língua, né? Porque são órgãos que também revelam como está a nossa saúde. E nem todos os médicos também fazem isso. Mas, como as pessoas, às vezes, e eu vejo muito assim, eu trabalho em SUS, trabalho em locais particulares, locais de voluntariado, e é muito interessante, assim, a gente ver como que essa questão grupal tem uma coisa bem significativa. Porque, muitas vezes, nós, agora especialmente, né, na nossa sociedade do século XXI, ela está começando a ser tão maltratada e maltratar os outros, os jovens não estão sabendo, eu não digo todos, graças a Deus, mas uma grande maioria, eles não têm respeito nem por eles, nem pelos outros. Então, quando você é bem tratado ou tratado com dignidade, né, você se assusta, né? Então, o que era uma coisa muito comum, algo que realmente deveria ser feito, hoje em dia é algo que não é comum, então a gente já se assusta. Você fala, nossa, é diferente. Por exemplo, quando você sai, até mesmo no nosso país, quando você vai para algumas regiões, a pessoa às vezes fala, nossa, eu preciso achar tal endereço. Dependendo da pessoa, ela vai com você até o endereço, né? Ela se dispõe aí. Até mesmo por questão de violência e tal, algumas pessoas nem olham na sua cara, elas passam. Então a gente também tem isso.
Isso é um tipo de comunicação. Então, dependendo do grupo que você tá, você tem esse tipo de comunicação. Um outro tipo de comunicação é a organizacional, né? Que é uma coisa mais técnica, mais rígida, já tem alguns critérios estabelecidos, né? Então, uma das que a gente observa, por exemplo, que seria uma comunicação organizacional, seriam as 5 ferramentas, os 5 S, os 5 sensos, né? Que eles foram retirados da cultura japonesa. E aí eu me lembro também de uma outra coisa muito engraçada, que a gente às vezes admira muitos palestrantes, muitas pessoas que têm livros publicados e tudo, e às vezes quando você vai assistir em loco uma ministração, uma palestra daquela pessoa, às vezes a gente se decepciona, né? Mas você fala, nossa, mas os livros são maravilhosos, a pessoa tem uma forma de falar assim tão simples, mas nossa, para falar essa pessoa é tão difícil, ela coloca palavras tão rebuscadas, né? E isso assim, cada um é cada um, né? Então a gente tem que saber também como a gente vai lidar com isso. Mas às vezes a gente se frustra, né? Comigo já aconteceu, né? E já aconteceu também uma outra coisa. Eu fui para um congresso aqui no estado de Goiás, pessoas de fora vieram, as palestras foram em um tipo, né? Um determinado tipo, de uma determinada forma, e para o meu azar, a minha felicidade, eu digo isso, porque eram pessoas que eu admirava muito. Eu fui ao banheiro no intervalo e eu estava dentro, né, de um dos banheiros e elas chegaram para usar o banheiro e começaram a rir, falar, nossa, esse pessoal de Goiás é muito burro, esse pessoal não entende nada, E a palestra estava só no intervalo, né? Porque elas não queriam, assim, não, só fazer pergunta no final. E assim, eu fiquei muito chateada, né? E depois, quando foi abertas as palestras, elas realmente viram que a gente tinha um bom nível de conhecimento, de tudo. Então, assim, depois uma outra amiga que também estava lá na comissão e tudo, conversou com elas e elas até fizeram esse comentário. Nossa, a gente achou que o nível era muito ruim. Não, depois pelo nível de pergunta, pela interação, a gente viu que vocês estão muito afinados, vocês sabem muito. Enquanto eu fui no mesmo ano, no final do ano, eu estive em São Paulo, num congresso em que essas mesmas palestrantes estavam, e o próprio nível de palestra delas foi um nível maior, foi um nível melhor, foi uma abordagem mais prática do que teórica, né? Porque aqui tinha sido muito teórica. Então eu acho que isso também repercutiu em alguma coisa boa, porque eu acho que elas reavaliaram, e eu acho que isso também tem a ver com a comunicação organizacional. Eu sempre tento nivelar pelo melhor. Não sou perfeita, né? Eu acho que todos nós estamos seres em construção, mas eu acho que assim, a cada dia eu tento fazer um pouquinho melhor, né? E isso deve ser uma coisa geral, mas infelizmente a maioria dos profissionais não vem dessa forma. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre o que é uma dificuldade e diferenciar do distúrbio de aprendizagem, porque isso tem a ver também, como a gente falou da linguagem escrita, tá? Então, as dificuldades em geral para o aprendizado formal e informal, ela pode estar tendo alguns requisitos, algumas causas, desde desnutrição, ausência de motivação ou pouca motivação, tanto daquela pessoa quanto das outras pessoas, dos interlocutores, né? Do receptor, do emissor, pode ser via de mão dupla. Conflitos familiares, né? Baixa qualidade do sono, nós não damos o valor adequado ao sono, né? Então, assim, Charles Chaplin já falava assim, que os grandes médicos, dentre eles, o sol, o ar puro, o sono, né? Então, a gente tem que valorizar mais, inclusive a gente tem visto que muitos respiradores orais ou bucais, eles têm uma face meio de fofão, mas caída assim as bochechas, porque eles não conseguem oxigenar a ação cerebral suficiente.
E isso vai repercutir. Então, muitas vezes eles são sonolentos durante o dia, a dificuldade de aprendizagem acontece muito durante o dia, e eles não conseguem dormir, então o sono não é de boa qualidade. Por exemplo, pessoas que têm algumas doenças imunodeprimidas, né, tipo lúpus, fibromialgia e outras em geral, elas têm uma qualidade de sono ruim. Isso repercute na qualidade que elas vão estar tendo de trabalho no dia seguinte, durante o período de aprendizado, enfim. As diferenças culturais, a deficiência na estrutura da educação, a gente viu que, assim, muita tecnologia a gente tem utilizado agora, mais do que tudo na pandemia, a gente tem usado de recursos tecnológicos diferenciados, foi um outro aprendizado para os professores, e eu falo que, assim, foi uma coisa muito árdua, nem todo mundo conseguiu se adaptar, mesmo com videochamada, aulas online e tal. Alguns alunos também não conseguiram se apropriar dos conteúdos de forma adequada, porque também não tiveram uma boa interação, né, online. E eu vejo também muitos pacientes na minha área de fonoaudiologia, dependendo da idade, dependendo da patologia, dependendo do recurso tecnológico que foi utilizado, eles não tiveram um bom rendimento como numa terapia formal, né? E a gente vê, então, salas superlotadas, professores mal remunerados, mal motivados, pouco treinados, sobrecarregados. A gente vê a equipe como um todo. Então, quando a gente fala principalmente da educação formal, né, a gente observa que nesse período de aulas online foi passado uma carga grande de exercícios, os pais ficaram desesperados. Nem todos os pais têm a paciência ou têm o conhecimento necessário para fazer isso para os filhos. Alguns contrataram professores, algumas outras pessoas da família que tivessem mais paciência, porque não sabem lidar com isso. Então, foi uma grande dificuldade para a gente também. O material inadequado, né? Muitas vezes a gente observa que, às vezes, a pessoa pode aprender, mas... E hoje, olha como tá, né? Fácil. Há uns anos atrás, eu tinha 15 anos, meu presente, um dos meus presentes, né? Que eu ganhei foi uma viagem ao Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. E na excursão que eu fui, tinha um casal de alemães. E a dona Edith, ela falava um pouco melhor o português, não falavam tão bem o inglês, mas pela filha ter casado com um brasileiro, ela já convivia, então ela conseguia falar. Só que o Sr. Joseph, ele não falava nada. Então, assim, muitas vezes, e a gente também para se comunicar, ela tinha um dicionário em alemão e a gente procurava e muita coisa a gente tentava fazer. Hoje, olha, com a tecnologia, você fala no seu idioma e a pessoa escuta no idioma dela, né? O que você está perguntando. Então, assim, em tempo real. Isso foi uma coisa muito interessante que hoje já traz bem menos dificuldade de comunicação quando a gente fala em idiomas. A inadequação metodológica, mudança do padrão de exigência, eu estou colocando da criança, mas porque a gente fala desde criança, mas do adulto, do idoso, do adolescente, tá? O baixo QI, eu falo também o baixo QE, a baixa estima, isso tem uma repercussão na dificuldade de aprendizado como um todo. A falta de interesse, problemas de visão, problemas na audição, problemas genéticos, comprometimentos neurológicos, né? Isso a gente sabe que são muito importantes. Como eu falei para vocês antes, assim, a questão da gagueira foi uma coisa assim que foi tão interessante após a ressonância magnética, há tanta estimulação transcutânea, laser terapia, várias tecnologias que têm surgido hoje. A gente tem conhecimento de como você pode utilizar essas coisas para o bem, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E dentre várias teorias, hoje a gente sabe que uma das teorias que mais tem sido aceita para quem é disfluente ou gago é que a pessoa ela tem uma disfunção em uma parte cerebral e ela tem uma deficiência de milissegundos para o disparo da fala. Então, ela não tem uma coordenação tanto da respiração quanto da fala e da parte de raciocínio no mesmo momento. Então, ela tem essa fala. Por que que muitos
gagos cantam maravilhosamente bem, porque durante a mensagem cantada, a pessoa vai se posicionar de uma forma, ela vai utilizar de um ritmo, ela vai se utilizar de uma melodia, ela tem um compasso, e isso vai fazer com que o cérebro dela tenha um outro tipo de circuito, que vai facilitar. Então, fica uma dica também de filme, né, que fala muito sobre isso, que tem vários filmes que falam sobre gagueira e tal. A gente vê muito assim, eu esqueci agora o nome, sei que é do rei George da Inglaterra, a história sobre ele, depois eu vou tentar lembrar. Fala justamente sobre isso. Então, antigamente, a gente não tinha o fonoaudiólogo, mas era o terapeuta de fala, que colocava ele para andar de 4, colocar bolinha de gude na boca. Eram técnicas assim e era o que se tinha no momento, né? Colocar uma música para ele tentar falar naquela rotação, e depois deu muito certo. Então, não é assim, até a prática que a gente tem hoje, graças a Deus a gente tem outras técnicas, outros estímulos, e muitas vezes a gente também não tem uma receita de bolo. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar muito a parte motora. Foi um dos motivos que eu fui fazer psicomotricidade, porque alguns pacientes, mais profundamente, porque na minha faculdade tinha um módulo só, e eu fui fazer psicomotricidade para trabalhar muito com pessoas que têm dificuldade de dislexia, de autismo, os pacientes que têm TEA em geral, o TDAH, eles não têm uma organização psicomotora muito boa, e isso vai repercutir em tudo na vida deles. O distúrbio de aprendizagem já é algo em que a pessoa ela apresenta um coeficiente intelectual normal, ou muito próximo do normal, ou às vezes até superior. Ela não apresenta deficiência sensorial nem neurológica significativa. O rendimento escolar é insatisfatório em relação aos pares, as pessoas da mesma idade, mesmo grupo. Apresenta uma disfunção no sistema nervoso central, que aí ele vai sendo diferenciado. As dificuldades elas só são detectadas no início da alfabetização, porque é quando começa a ser formal, porque muitas vezes até os próprios profissionais que cuidam, um pediatra, um clínico geral, alguma pessoa assim, não, ele vai aprender com o tempo, não, vai desenvolver, vai melhorar, e isso vai deixando para frente. Elas têm dificuldade em aspectos específicos, como leitura, fala, escrita, raciocínio lógico, matemático, ou leitura e fala, leitura e escrita, raciocínio lógico, matemática e fala, tá? Então, a gente vê uma associação, um kit com tudo. Por exemplo, eu tenho paciente que tem síndrome de Down, que tem apraxia de fala e tem comportamento autístico. Ela está dentro do TEA, do espectro do TEA. Como ela foi estimulada desde bebê, ela tem melhorado muito, ela tem saído do espectro mais de uma forma mais... Ela já tem contato visual, ela já consegue oralizar algumas coisas com algumas técnicas, e para isso a gente tem alguns métodos diferenciados também para que ela desenvolva. Então, a metodologia tem que ser específica, a gente tem que entender dessa metodologia e adaptar essa metodologia para aquele paciente, né? Para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Requer exames, testes específicos, as dificuldades podem ser transitórias, tá? Ou não. Normalmente, quando você tem um distúrbio e tem esse kit aí, mas você consegue resolver. E pode ou não ter distúrbio neurológico associado. Alguns exemplos, tá? Que a gente poderia falar de distúrbio de aprendizagem. Então, distúrbio de sequência, distúrbio de abstração, de memória, de atividade motora. Então, até a pega, se vocês observarem dessa criança, né, a gente observa que, às vezes, dependendo da idade, ela tá com uma pega, né, tipo macaquinho, que a gente chama, né? Então, a criança aqui pega assim, no lápis, e ela escreve, e ela não tem muito limite. Quando ela tá muito pequenininha, ela não tem, é muito círculo, é muito... né, traço reto e tal. À medida que ela vai ganhando musculatura, ela vai começando a ter movimento de pinça, ela começa a fazer
um movimento de rotação, então ela começa a ter uma escrita mais elaborada, um desenho mais elaborado, ela começa a misturar cores, né? Hoje está muito na moda o bendito dos unicórnios, né? Então os meninos, todo mundo é apaixonado por unicórnio. E aí a gente tem uma gama de coisas que podem ajudar, então a gente vai utilizando estratégias também para facilitar o aprendizado. Por exemplo, isso é um pente? Ou isso aqui é uma régua pente, tá? Então, muitas coisas hoje que a gente tem são coisas simples, mas isso vai dar uma diferença no aprendizado. Uma outra coisa que a gente vê, né, para algumas pessoas, a gente utilizar o sussurrofone. Eu não sei se vocês conhecem, é um cano de PVC adaptado, tá? Um joelhinho. E você tem um aumento, né, da capacidade auditiva da pessoa, então ela começa a se ouvir em duplicidade. Então, muitas vezes, é uma estratégia muito boa para a alfabetização e para algumas pessoas que às vezes têm um distúrbio de discriminação auditiva, pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, que já são aparelhadas, mas que a gente às vezes quer um ajuste melhor, né? E outros, enfim. De uma forma geral, então, os distúrbios eles podem ser agrupados em dislexia, disgrafia, que é aquela dificuldade para a escrita, desortografia, conhecida como letra feia, garranchada, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser miúda, pode ser imprensada. A apraxia, né, que normalmente a gente tem visto muito, que está sendo muito estudada aqui no estado de Goiás, nós temos mães valorosas que são referência para o Brasil, e a gente tem a Associação de Apraxia da Fala da Infância, nós temos a FAAG, que funciona a sede em Aparecida de Goiânia, que trabalha com os TEA, em geral, o transtorno do espectro autista, e aí lá a gente tem grupos que são desde para os pacientes, até os familiares, profissionais, pessoas que queiram se integrar. É muito interessante que assim, a gente tem inclusive a moda inclusiva, passeios inclusivos, né? Agora não está tendo mais, mas a gente tinha a sessão azul, que é um dia que as salas cinematográficas elas fazem um horário específico para que a pessoa possa ver o filme e ela tenha liberdade, o som é mais ameno, a luminosidade, não é aquele cinema todo escuro, ela pode sair quando quiser, voltar para assistir o filme. Então as pessoas já são preparadas para compreender isso, né? E isso faz com que haja inclusão, que é o que a gente quer, uma inclusão efetiva. Os parques inclusivos, né? Tio Felipe que nos diga que faz isso pelo Brasil afora. Então, assim, são pessoas do estado de Goiás que estão tendo esse carinho, esse cuidado. Nós temos as pessoas com descalculia, né? Que eu estudei, eu tive o privilégio no módulo de neuropsicomotricidade, e também de neuropsicopedagogia, de ter colegas que são professores de matemática, que se preocupam em como melhorar essa qualidade de ensino para que essas pessoas atinjam os seus objetivos. A acalculia, que são pessoas que realmente não conseguem fazer nenhum tipo de cálculo, então a gente tem que arrumar estratégias para isso. A gagueira, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como eu falei, o TEA, tá? Que é o transtorno do espectro autista, que vem uma gama de coisas, não só Asperger, que é tido como autismo leve, né? Os superdotados. A gente tem, aqui não está descrito, mas a gente também tem os afásicos, né? Que podem ser ocasionados ou por um TCE, um traumatismo cranioencefálico, ou uma sequela de uma VE, acidente vascular encefálico, e pode acontecer isso. Olha, eu fiquei, quando eu fui para o Hospital de Urgências de Goiânia em 2002, o meu primeiro caso de uma paciente afásica foi uma pessoa jovem de 18 anos. E você fala, poxa, uma pessoa não tinha histórico de pressão alta, não tinha ninguém na família que tinha tido o AVE ou o derrame cerebral, como a gente fala, e ela teve, né? Pela jovialidade, pelo empenho, por tudo, ela conseguiu sanar. E depois de uns 6, 7 meses, nós tivemos os mais jovens que eu cuidei, cuidei junto com uma amiga, né, que a gente fazia parceria também, a gente trabalhava no mesmo hospital, lá no Hugo, e uma criança de 10 e uma outra de 11 anos. E esses não tiveram sequela, né?
Foi tudo muito rápido, o tempo de internação foi breve, tudo foi breve e, lógico, depois ficaram em retorno. Então, o que fazer quando a gente tem esses problemas de comunicação ou que a gente queira melhorar, potencializar? Então, além dos recursos tecnológicos tradicionais, eu fiz datilografia numa máquina convencional. Meu pai tinha uma Remington, que era top de linha. Depois ele comprou uma Remington elétrica, que já era um top de linha, e ele não se adaptou ao computador, né? Então a gente vê que tablet, computador, o celular, iPod, iPad, MP3, tantas coisas que surgiram, que surgem hoje, né? Então não é para todo mundo que se adapta, mas a gente tem isso, a gente chama hoje de comunicação alternativa. Então nós temos inclusive algumas pessoas que, dependendo da condição física e neurológica, a gente tem alguns programas por piscar de olhos para que o computador se mova, a gente tem os alfabetos móveis, algumas coisas que a pessoa pode, quantas piscadinhas ela der, aquela coluna que ela vai fazer, dentro daquela coluna qual é a letra que ela vai fazer, é uma comunicação diferente, é uma comunicação que tem que ser trabalhada, mas às vezes é a efetiva para aquela pessoa. Aqui embaixo nós temos ali onde está escrito perna, né, mãe, não sei o que, as figuras do PECS, que é um tipo de picture, né, são figuras pré-estabelecidas para trocas de comunicação, é muito utilizada para pacientes com apraxia de fala. Ali do outro lado também a gente tem a mesma coisa, que são os PECs também. Eu costumo fazer um livro de comunicação com figuras mais próximas da realidade, principalmente se for criança. A gente normalmente com a mãe a gente vai ver quais são os desenhos que ela mais gosta, quais são os brinquedos que ela mais gosta, tira foto, a gente tenta reproduzir o livrinho de comunicação dela para ser mais efetivo. Então ela gruda lá e a gente vai fazendo as construções. Então ela gruda. Vamos supor, eu tinha um paciente doido por Teletubbies. Então ela gruda a figura do Teletubbies. Então a mãe sabe que ele quer ver o Teletubbies. E aí ela põe um horário, né? Porque ela estipula o horário também. Não dá para ficar vendo só Teletubbies o dia inteiro. Então a gente foi criando essas alternativas e a criança foi baixando a ansiedade, porque a criança era muito agressiva, porque ela não tinha comunicação, ela não tinha interação com as outras pessoas. Aqui eu deixo algumas sugestões para vocês verem, então, no YouTube, tá? São esses vídeos curtos, são coisas bem curtas, né? Esse curta animado que é o Escolhas, que é do dia 1º/7 de 2017. Aqui eu quero ressaltar que... eu sou bairrista, né? Eu fico apaixonada, esse ano não teve FICA e tal, mas assim, a gente tem várias pessoas produzindo coisas muito boas no nosso estado. Então, mais que a gente ficar antenado com coisas de fora e fora do país, vamos começar a valorizar. A gente tem muitas coisas boas aqui no nosso estado. Esse não é, mas vamos dizer assim, o top de linha, carro-chefe, mas assim, tem vários curtas que a gente pode utilizar para numa palestra, no encontro de casais, no encontro de igreja, em muitos locais assim, que são muito efetivos. Eu queria que vocês vissem também a importância de cada um no grupo e o respeito, né? Também é um curta e ele é assim para você ver, né? Ninguém dá tiro em cachorro morto, né? Se você está incomodando é porque tem alguma coisa em você. Então nunca se despreze, nunca ache que você é o mosquito do cocô do cavalo bandido, porque tem alguma coisa por trás. E a falha da comunicação. Quando você vem em Madagascar 2, quando você pega esse trecho, para ver, tem esse trecho já no YouTube, é muito interessante para a gente ver, às vezes, como até uma falha na comunicação, ela pode render coisas boas, né? Não, nem toda falha é ruim, nem todo ruído é ruim. E eu queria deixar para vocês algumas coisas que eu acho interessante que a gente pode estar usando na nossa linguagem. Em vez de dizer, não corra, você pode dizer para a pessoa, vamos caminhar juntos? Essa pessoa vai desacelerar e aí você vai conseguir ter o compasso junto com ela. Não toque, né? Não mexe, menino! Normalmente mãe fala muito isso, né? Agora nós só podemos olhar. Principalmente, já viu? Mãe desesperada, quando tem alguma coisa, artigo que quebra, a loja fala assim, olha, se quebrar você tem que pagar.
Então, muitas vezes assim, meus pais nos criaram dessa forma, olha, a gente vai sair de casa, a gente vai no supermercado ou na loja tal, e a gente vai comprar o que está na lista, tá bom? Não pode comprar nenhuma coisa fora da lista, porque o orçamento era aquele. Então, muitas vezes, a gente já tinha essa noção. As crianças de hoje não, elas acham que passou o cartão de crédito, está tudo liberado. Então, muitas vezes é difícil para os pais. Então, de uma forma... e as crianças hoje estão sendo ensinadas na escola sobre educação orçamentária, economia e tudo. Então, eu acho que tem formas e formas da gente falar, né, que não precisam ser agressivas e que a gente vai ter o nosso objetivo alcançado. Não brinque, né? Não é para brincar com isso, menino. Joga essa água fora. Olha, vamos sentar aqui um pouquinho, mais tarde a gente brinca. Então, você às vezes posterga uma atividade que a criança quer fazer, alguma coisa, porque aquele momento, aquela situação, aquele ambiente não é ideal, e a criança vai te obedecer. Então, são formas diferentes. O adulto, o idoso também, né? Não minta para mim. Então, vamos falar a verdade? Vamos fazer um jogo, né? Que assim, a gente pode tudo, né? Você me respeita, eu te respeito, mas a gente vai falar só a verdade. Se você não quiser falar, né? A gente vai saber, vamos deixar essa pergunta para o final. Então, a gente vai fazendo estratégias, tá? Eu tive paciente com Alzheimer que era muito interessante. O fisioterapeuta era homem. E às vezes quando eu chegava, dependendo do dia, porque tinha muita atividade, remédio, e eu tinha que pegar no momento porque eu trabalhava com comida, então eu precisava de um momento de alegria, dela estar mais alerta. E algumas vezes eu chegava e aí ela fingia que estava dormindo. Tipo assim, vai embora, não quero você aqui. E às vezes coincidia do fisioterapeuta chegar, né? E muitas vezes eu falava assim, mas nossa, eu e o doutor fulano chegamos, a gente vai ter que ir embora. Menina, ela acordava, ela queria fazer, porque muitas vezes a gente às vezes precisava de uma fisioterapia respiratória para dar uma limpadinha, respirar, para a gente conseguir trabalhar com comida. Então, muitas vezes a gente trabalhava em parceria, mas aí você vê o nível também, né? E muitas vezes a gente já sabe também como a pessoa faz, né? Quando ela quer uma coisa ou não. Eu queria agora fazer um desafio cerebral com vocês, tá? E para a gente ganhar tempo, então eu vou falar. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. O mais importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça que você ainda poderá ler sem problema. Isso acontece porque nós não lemos cada letra isoladamente, mas a palavra como um todo. E fica a mensagem para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Eu estou agora aberta a perguntas, tá? E a mensagem final é que é preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Muito obrigada.